Bom, vamos então começar a nossa última parte do capítulo 1, né? Nossa última parte aí da aula sobre o capítulo 1. E sempre fazendo menção aqui de copyright, né? Que nós estamos usando os slides do livro do Kurose Ross, né? Os slides da última edição de 2020, tá? No formato 16:9 aí, e adaptando esses slides para o português e introduzindo também alguns slides adicionais, ok? Então, feita essa nota de copyright, vamos à última parte aí da nossa aula do capítulo 1 do livro do Kurose Ross, ok? Nessa última parte da aula, tá? Nós iremos falar sobre segurança de rede, né? Então, quando a internet surgiu, né, ela não foi projetada com muita segurança em mente, né? A visão original das pessoas que projetaram a internet é que ela iria ser restrita a um grupo de usuários que confiariam uns nos outros de forma mútua, né? E a rede não precisaria nenhum mecanismo de encriptação ou desencriptação de dados, porque seria uma rede transparente aí para troca de informações, principalmente científicas, né? Entre pesquisadores aí do CERN, né? Então, ela não previu, né, essa primeira versão da internet, projetistas de protocolo tentando achar falhas de segurança, né, ou tentando brincar um com o outro, né, certo? Mandando pacotes falsos ou pacotes com endereços falsos, coisas do gênero, né? Então, mas conforme a internet foi crescendo, as considerações de segurança elas começaram a surgir em todas as camadas, né? Então, no momento, né, a gente precisa pensar sobre como caras mal intencionados, aí caras ruins, né, podem derrubar, né, um servidor internet, podem fazer um ataque aí para, né, com propósitos aí maliciosos ou até mesmo criminosos, né? Como, por exemplo, roubar informações de cartões de crédito e senhas e outras coisas do gênero, né? E como nós podemos nos defender desses ataques, né? Como projetar uma arquitetura de redes imune a ataques? Então, o primeiro tipo de ataque, né, que você pode fazer numa rede é o farejamento de pacotes, né, ou packet sniffing, né? Sniffing, to sniff é cheirar, farejar, tá? Esse tipo de ataque é muito fácil de fazer numa rede Ethernet do tipo wireless, né, 802.11. Por quê? Porque os dados eles estão trafegando pelo ar. Se você conseguir captar esses pacotes aí e analisar um por um, ou salvar esses pacotes e ficar analisando, né, de forma automática ou de forma manual, você vai saber o tipo de informação que está trocada. Se essa informação ela não tiver criptografada, como por exemplo informações de senha, informações de número de cartão de crédito, informações de conversa ou coisas do gênero, tá? Você pode ter acesso a toda a comunicação feita, por exemplo, numa camada que seria a camada de aplicação, tá? Então, a interface Ethernet, tá? É um tipo de interface que você, né, ela é broadcast, né? Então, se a placa de rede estiver no modo promíscuo, tá? Você consegue ler e gravar todos os pacotes, tá? Que estão passando pela rede, tá? Numa rede Ethernet com cabo, também é possível fazer isso, tá? De modo local, né? Então você consegue localmente saber aí tudo que está acontecendo, todos os pacotes que estão sendo enviados e transmitidos na rede, tá? Então, por exemplo, se tem uma aplicação, um Wireshark, por exemplo, instalado aqui no host C, tá? Esse host C consegue saber todas as mensagens que estão sendo trocadas aqui entre o cliente e o servidor, tá? Entre o cliente B e o servidor A aqui, via esse roteador aqui, tá? Então, o cliente envia um pacote aqui com endereço destino B, endereço de emissor A, tá? E um payload, que são os dados aqui do pacote, tá?
Então, esse pacote aqui, como a interface de rede está no modo promíscuo, tá? Ele é capturado tanto por C quanto por A, né? Então, o C consegue analisar as informações que foram mandadas para A, tá? Que tipo de software que é capaz de fazer isso? A gente tem um software chamado Wireshark, tá? Que é usado assim, é muito usado em laboratórios de redes, tá? Para você farejar pacotes, para você analisar pacotes, tá? A gente vai falar sobre o Wireshark mais adiante, numa aula sobre captura de pacotes, quando a gente vai falando sobre segurança de redes, tá? Então, o Wireshark, né? Você tem uma aplicação aqui, um browser, um cliente de e-mail, né? Que ela tá usando os serviços proporcionados pelas outras camadas, como a camada de transporte, a camada de rede, né? A camada de enlace, a camada física, nas quais a gente vai falar daqui a pouco para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a pilha de protocolos e os modelos de serviço, tá? E a partir da camada física, que nesse caso é um enlace aéreo aqui, né? Você vai transmitir os dados pelo ar, né? Ou também pode ser um enlace Ethernet, tá? Numa rede local aqui, tá? Você consegue, né? O host que está conectado nessa rede local consegue capturar os pacotes sendo enviados, tá? Então copia todos os quadros Ethernet enviados ou recebidos, né? Normalmente quando você está numa camada, cada pacote de uma camada recebe um nome diferente. A gente vai ver isso também, né? Então, por exemplo, na camada de enlace, os pacotes são chamados de quadro, né? Na camada de rede eles são chamados de datagramas, e na camada de transporte eles são chamados de segmentos, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então você consegue capturar, gravar e analisar, seja de forma manual ou seja de forma automática, você consegue analisar esses pacotes que estão na rede aí, tá? Se a placa de rede estiver no modo promíscuo, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, tá? É a falsificação de IP, ou IP spoofing, tá? O que é o IP spoofing? É você injetar um pacote na rede com o endereço de envio, com o endereço fonte, tá? Falso, né? Porque no pacote IP você tem o endereço de quem enviou e o endereço destino, o endereço de quem vai receber o pacote IP, tá? Normalmente os roteadores eles não checam o endereço de quem está enviando, tá? Eles só fazem o encaminhamento, ou seja, eles pegam o endereço de origem, olham na tabela de roteamento, como eu já expliquei para vocês, e, né, verificam aí o link de saída, e aí eles mudam, né, o endereço fonte, né? Certo? Então eles mudam o endereço fonte quando eles encaminham o pacote. Mas antes de encaminhar o pacote, você pode, por exemplo, colocar aqui na rede, né, esse host aqui C, ele pode colocar na rede um pacote com endereço origem, né, com endereço origem IP, mas o endereço origem IP, digamos que não é o host C, tá? E sim é o endereço de origem do host B, tá? Então, o que vai acontecer? O host A vai receber um pacote do host C, pensando que foi o host B que enviou esse pacote IP, tá? Então, isso daí é chamado de spoofing, falsificação de endereço IP, tá? Então, veja, né, o pacote C, né, ele está enviando aqui pela rede, né, um pacote, né? Só que ao invés do endereço fonte ser o endereço de C, está sendo o endereço de B, certo? Então, o que vai acontecer? O que eu falei para vocês, né? O host A vai receber esse pacote, pensando que foi B que enviou o pacote, quando na verdade foi C que está enviando o pacote, certo? A falsificação de endereço IP é apenas um tipo de spoofing, tá? Você pode também ter o mail spoofing ou fake mail, né? Onde você falsifica o endereço do emissor do e-mail, né? Porque o
o SMTP, tá? Normalmente não verifica o endereço de quem está enviando o pacote, né? Você vai mandar um e-mail para um destinatário, mas o endereço de remetente vai ser o endereço de outra pessoa, não seu, tá? Você vai se passar aí por outra pessoa, né? Você vai ser a pessoa C se passando pela pessoa B quando você está enviando um e-mail para a pessoa A, tá? Isso daí é chamado de mail spoofing. Então eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de mail spoofing, tá? Bom, então além do IP spoofing, né, que eu expliquei para vocês, que é a falsificação do endereço de origem do pacote IP no campo cabeçalho do pacote IP, né? Ou seja, alguém injetou um pacote na rede com endereço de origem IP falso, tá? Isso caracteriza o spoofing, né? Eu tenho também o e-mail spoofing, ou seja, né, eu consigo escrever um e-mail aqui com um remetente falso. Então, por exemplo, aqui, eu coloco um remetente. E aqui eu vou colocar um endereço que pode ser um endereço falso ou pode ser o meu próprio endereço, tá? Então, vou colocar o meu próprio endereço aqui para eu poder checar na caixa de e-mail se esse e-mail chegou, tá? Vote em mim na próxima eleição, tá ok? Bom, então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai enviar esse e-mail. Normalmente, esses serviços aí, tá? Bom, ele enviou com sucesso, tá? Esses serviços, eles têm uma verificação para verificar se é confiável, né? Se o e-mail é confiável. Como eu fiz o reCAPTCHA aqui, tá? Ele deixou enviar. Mas normalmente ele não deixa, tá? Mas existem formas de você burlar esse sistema. Agora, eu vou verificar minha caixa de e-mail, né? E vou verificar se esse e-mail chegou, tá? Então, eu estou abrindo aqui a minha caixa de e-mail, tá? Então, aqui eu vou... aqui não está no principal. Provavelmente ele está na caixa de spam aqui, né? Então, more. Vou vir aqui no spam, né? E vocês podem ver aí que ele chegou, né? Ou seja, né? Eu já tinha verificado antes, tá? E realmente o e-mail chegou aqui, tá? Certo? Aí por que ele identificou como spam, né? Porque mensagens similares a essa foram identificadas como spam no passado, né? Então, isso aqui é um e-mail falso, tá? O emissor do e-mail é falso, mas eu recebi esse e-mail, tá? Só que o Google, com os seus mecanismos de segurança, identificou que esse e-mail é falso porque ele deve ter olhado isso aqui, né? E deve ter visto que o endereço IP do pacote da onde essa mensagem SMTP veio não confere com esse endereço aqui, tá? Então ele colocou na caixa de spam, tá? Mas se você tivesse lá no servidor, né, do Planalto, por exemplo, de repente ele poderia não identificar como spam, tá? Mas a hora que você fosse responder, esse e-mail não existe, aí ele ia voltar para você, tá? Então, né, esse é um exemplo de spoofing, né? Só que no protocolo de aplicação, no protocolo SMTP, tá? Um outro tipo de ataque, tá, que acontece na internet é o ataque do tipo DOS, Denial of Service, tá? Esse tipo de ataque pode acontecer
em qualquer camada de protocolo. Mas normalmente acontece na camada de aplicação. Você inunda um determinado host, tá? Com um monte de pacotes aí vindos geralmente de o mesmo lugar ou de lugares distribuídos aí, né? E aí você enche o buffer, né? Você enche o buffer TCP aí do host, né? Para o qual os pacotes estão sendo enviados, né? Ou mesmo acaba enchendo também o buffer dos roteadores, né? E aí os roteadores começam a descartar os pacotes, né? E aí o host de destino fica inacessível, tá? Porque os roteadores que estão em volta dele estão todos sobrecarregados, né, de pacotes, tá? Então esse daí é o ataque do tipo Denial of Service, né? Então atacantes fazem com que os recursos, né? Esses recursos podem ser servidores, podem ser largura de banda. O exemplo que eu dei foi um exemplo de largura de banda, né? Mas você pode sobrecarregar servidores também, né? Então que esses recursos se tornem disponíveis para legitimar o tráfego através da sobrecarga de recursos com tráfego falso, tá? E aí ele acaba não aceitando o tráfego verdadeiro, né? O tráfego que é legítimo, né? Que alguém está tentando acessar aí realmente de forma legítima, né? Não para fazer uma maldade aí, né? Então você tem um alvo aqui, né? Que por exemplo é um servidor, e aí um monte de uma legião aí de pessoas maldosas aí, uma legião do mal, né? Querendo derrubar esse servidor, né? Então essa pessoa, né? Ou esse grupo de pessoas vai instalar programas aqui em vários hosts aí, e esses hosts eles vão começar a enviar pacotes para esse alvo, né? Então, manda um monte de pacotes para esse alvo, né? Que você quer comprometer. E aí o que acontece? Esse servidor fica sobrecarregado, né? O buffer TCP do servidor lota de pacotes, né? E os roteadores também que estão em volta, eles começam a perder pacotes também, porque o buffer dos roteadores também enche, né? E aqui a gente tem um tipo de ataque do tipo DDoS, né? Distributed Denial of Service, né? Que é um serviço de recusa de serviço distribuído, né? Quer dizer, várias redes em vários pontos aí coordenam uma ação para derrubar um determinado servidor, tá? Pode acontecer isso. E como é que você se defende desses ataques, né? Primeiro, autenticação de ponto final, né? Provar que a pessoa é quem diz que é, né? Então, as redes de celulares proporcionam a identidade de hardware via cartão SIM, né? Então, por exemplo, se você vai na operadora e pede um cartão SIM com um determinado número, né? A pessoa lá da operadora já vai perguntar para você, olha, eu quero a identidade, eu quero o CPF, né? E aí você fala que o seu SIM foi roubado, né? E quando ela emite um novo SIM, aquele SIM antigo é cancelado e você clonar um SIM, né? Você precisa de um aparato tecnológico idêntico ao da operadora que grava o SIM, né? Se você não tem esse aparato tecnológico, se você não sabe mexer com o cartão SIM, vai ser difícil você gravar o dado ali na posição correta da memória do chip, tá? Então é mais difícil de falsificar, né? É mais difícil de você criar uma identidade falsa se você tem um cartão SIM, por exemplo, tá? Confidencialidade, então, por exemplo, quando o dado ele não é confiável, você faz encriptação. Então, por exemplo, o primeiro protocolo que surgiu da camada de aplicação foi o HTTP, mas depois surgiu o HTTPS, né? Que provê segurança, né? E como é que você pode prover segurança? Uma das formas é através de encriptação, tá? Criptografar os dados que estão sendo enviados pela rede, tá? Checagem de identidade, né, com assinaturas digitais para prevenir ou detectar alteração. Muitas vezes você acessa um site, mas a assinatura digital daquele site já venceu, então o browser avisa, esse site aqui está com a assinatura vencida, você quer acessar esse site mesmo assim, tá? Restrições de acesso, proteger VPNs por senha, né?
Outro tipo de coisa que pode existir na internet são malwares, né? Então, por exemplo, você recebe uma mensagem de e-mail, né? Clique no link tal, né? Ou então você recebe essa mesma mensagem por SMS no seu celular, clique no link tal. E aí a mensagem é alguma coisa chamativa, você caiu na malha fina, por exemplo, né? Aí a pessoa vai lá, clica no link, aí o link pede para instalar um aplicativo, aí instala esse aplicativo no celular, aí esse aplicativo fica monitorando o celular, pega a senha, pega, né, a lista de contatos, e aí manda essa mesma mensagem para a lista de contato, e aí quando a pessoa acessa o site lá, o site ele é um phishing, né? É um outro tipo de ataque de phishing, né? Você colocar um site com a mesma cara de outro site, aí você preenche as informações daquele site lá e manda as informações, né? Dá um OK lá, aí o site mostra uma mensagem: servidor temporariamente fora do ar, mas as suas informações elas já foram gravadas ali num arquivo que a pessoa vai utilizar depois para acessar a sua conta, né? Então, se você cair num desse tipo de ataque, vai imediatamente ali no site verdadeiro, tá? E muda a sua senha. Coloca uma senha difícil, tá? Coloca uma senha com letras, números, caracteres especiais, que é uma das recomendações de segurança. Não coloca nome de remédio, não coloca nome de familiar, não coloca data de nascimento, número do cartão SUS ou do cartão, sei lá, ou números que tenham na sua identidade, tá? Porque os engenheiros sociais eles conseguem esses dados na internet de modo fácil. Coloca uma senha que não tenha nada a ver com nada, tá? Mas não deixa a senha anotada no caderninho ou dentro da sua carteira, porque se roubarem sua carteira podem pegar sua senha. São todas dicas de segurança aí básicas, tá, pessoal? Então a senha tem que ser uma coisa forte, tem que ser uma coisa protegida, tá? Tem os firewalls também, que são paredes intermediárias, né? Firewall, a tradução é parede de fogo, tá? Especializadas em redes de acesso e núcleo. Geralmente o firewall ele fica num ponto final da internet, ele fica no host, tá? Fica no seu computador rodando, por exemplo. O que é um firewall? É um filtro de pacotes, né? E que restringe determinados enviadores que já foram identificados como enviadores maldosos aí, tá? E restringe também quem vai receber a sua mensagem na rede, tá? Detectar e reagir a ataques DOS, tá? Então, se tiver se ele identificar que, por exemplo, tem uma faixa de IPs mandando mensagem para você com o objetivo de derrubar a sua máquina, tá? Ele vai bloquear essas mensagens desse emissor temporariamente, tá? Para o buffer não sobrecarregar, tá? Para sua máquina não ser derrubada, tá? A gente vai ver melhor essas coisas, tá? No capítulo sobre segurança, tá? Eu não vou falar muito aqui porque senão a aula fica muito grande, tá? Então, no capítulo 8, a gente vai estar falando aí muito mais sobre segurança. Vamos falar agora sobre as camadas de protocolo e modelos de serviço, tá? Então, as redes de computadores, elas são muito complexas porque elas têm muitas peças. Então, elas têm os hosts, os hospedeiros, né, os roteadores, tem os enlaces. Você pode ter vários tipos de enlace diferentes. Você pode ter enlace por par trançado, né, enlace por fibra ótica, enlace wireless, né, vários tipos de mídias, tá? Várias aplicações, né, que podem inclusive ser distribuídas, né, ou podem rodar num único host, tá? Vários tipos de protocolos, vários tipos de hardware diferente. Você tem roteadores aí de várias marcas, né? E cada roteador roda um software diferente também, né? Então, normalmente um roteador da Cisco vai rodar um software proprietário de roteamento da Cisco, um roteador da Novell, né? Nem sei se existe mais Novell, mas assim, vai rodar um software da Novell NetWare, tá? Então, há alguma esperança de organizar a estrutura de uma rede de forma que a gente possa compreender melhor essa discussão que nós estamos fazendo sobre redes, né? Felizmente, a resposta a essa pergunta é sim, tá?
Então, como que nós vamos explicar para vocês aí a pilha de protocolos, né? Como é que os protocolos funcionam, qual que é a função de cada um deles, tá? Nós vamos fazer uma analogia aí com uma viagem de avião, tá? Qual que é o objetivo de uma companhia aérea, né? Transferir uma pessoa de uma cidade a outra junto com a sua bagagem, tá? Então, para isso, você precisa de um sistema, né, de uma companhia aérea, né, que faça a organização dessa viagem aérea, né? Então, essa companhia ela vai ter que prover vários serviços, né? Vai ter que prover uma série de passos e uma série de serviços aí para o usuário poder chegar ao seu destino, tá? E quais são esses serviços, né? Então, inicialmente você tem que ter um serviço que permite ao usuário comprar a passagem, né? E apresentar a passagem antes do embarque, né? Assim que o usuário apresentou a passagem, você vai ter que despachar a bagagem do usuário, né? Informar o usuário qual vai ser o portão de embarque. Então vai ter que ter uma pessoa responsável aí para dizer, olha, os usuários que irão, né? Os funcionários também, né? A tripulação que vai para tal destino tem que ir para o portão tal, né? Então, um serviço de portão, um serviço para orientar os pilotos aí em qual pista que eles vão decolar, né, para você não ter colisão de aeronaves, né, então você tem que ter um serviço de pista, um serviço que né, auxilia aí na decolagem do avião. Durante a rota, o avião ele tem que manter uma certa altitude, né, ele tem que passar por determinadas cidades aí, né, às vezes ele vai fazer um pouso, né, vai fazer uma escala numa cidade antes de continuar a viagem. Então isso daí seria o serviço de roteamento da aeronave. E assim que a aeronave chega ao seu destino, né, assim que ela chega na pista, que ela aterriza, né, você tem que, muitas vezes você tem que ter um serviço também de roteamento, ou seja, esperar que uma outra aeronave que chegou antes termine o pouso para você poder iniciar o pouso da aeronave que você está. Então, muitas vezes a aeronave tem que ficar circulando em volta do aeroporto para ela ser autorizada a aterrissar, tá? Aterrissando na pista, né, você tem esse serviço aí que vai dizer quando vai terminar a sua aterrissagem para que outra aeronave possa aterrissar. Aí essa aeronave ela vai sofrer o que a gente chama de taxiamento, ela vai ser encaminhada para um determinado portão para fazer o quê? Tanto a descarga dos passageiros, né, como o desembarque dos passageiros, como a descarga das bagagens dos passageiros. E aí as bagagens elas vão ser colocadas numa esteira, né? E aí o passageiro ele vai pegar a sua bagagem, tá? E finalmente, se o passageiro tiver alguma reclamação a fazer, ele pode fazer essa reclamação para a companhia aérea, né? Normalmente isso daí não costuma render muito benefício, a menos que você entre com um processo, você teve um problema muito grande aí, né? Com a compra da passagem, com o cancelamento de voo, etc., você pode aí, processar a empresa, né? Mas isso esse tipo de serviço de passagem, tá? Veja, por exemplo, você comprou uma passagem, seu voo foi cancelado, né? Isso daqui não tem nada a ver com os outros serviços, né? Por quê? Porque seu voo foi cancelado logo no início, tá? Então, esse serviço de passagem, tá? Ele é independente do serviço de bagagem, né? Tá? Agora, por exemplo, você pegou um avião, né? Você chegou ao seu destino, mas não conseguiu achar sua bagagem, pode ser que sua bagagem foi despachada para um outro destino. Então você tem que entrar em contato com a companhia aérea para você conseguir sua bagagem de volta, né? Inclusive, quando eu fiz a minha tese de doutorado, né, eu estava trabalhando em Porto Alegre e não tinha feito concurso para professor ainda, não era professor da UFMT, e a bagagem com meus exemplares, né, que foram para a banca, meus exemplares da tese de doutorado que foram para a banca, eles estavam na bagagem e a bagagem foi desviada, né? A bagagem foi extraviada, né? Então eu tive que entrar em contato com a companhia aérea para que eles pudessem mandar a bagagem aqui para casa para poder fazer a correção da minha tese, né? Então veja que o serviço de bagagem também não tem nada a ver com o serviço de passagem, tá? O serviço de portão também não tem nada a ver com o serviço de bagagem. Vamos supor que a pessoa resolva aí mudar a questão do serviço de portão, né?
ela fala assim, a gente não vai mais deixar as pessoas mais idosas embarcar primeiro, né? Quem vai embarcar primeiro são os passageiros de primeira classe, né? Pode acontecer isso daí. Então eles mudam a política aí de embarque, né? Nos portões. Isso também não vai influenciar no serviço de passagem nem no serviço de bagagem, tá? O serviço de decolagem também não vai influenciar no serviço de portão e o serviço de roteamento também não vai influenciar no serviço de decolagem. Então, cada serviço ele é independente do outro. Modificações que sejam feitas no serviço não vão impactar em modificações feitas em outros serviços e vice-versa, tá? Então, pensando nisso, tá? Você pode imaginar, tá? Por que as aplicações internet elas são organizadas em camadas ou layers, né? Cada camada implementa um serviço, tá? Para a camada de cima, tá? E esse serviço ele tem suas próprias ações inerentes à camada, então ele pode executar funções que estão dentro daquela camada que vai prover aquele serviço, tá? Para a camada de cima. Funções essa que não chamam funções da camada de nível inferior, né? Ou podem ter funções também que se apoiam em serviços providos pelo nível abaixo, pelo nível inferior, né? Então, o serviço de bagagem, tá? Pode usar serviço de portão, né? Por quê? Para você pegar uma bagagem na hora da retirada, tá? Você precisa saber em qual portão, né, você vai pegar aquela bagagem, tá? Então, um serviço, né, seria o serviço de bagagem, né, pode precisar de informações do serviço de portão na hora do desembarque, por exemplo, tá? Então veja, né, que os serviços eles são independentes, né? E eles proporcionam serviços que são chamados serviços fim a fim, que eles têm uma correspondência direta com o serviço de uma ponta e o serviço de outra ponta, né? Então, por exemplo, o serviço de passagem de uma ponta com o serviço de passagem da outra ponta é independente do serviço de bagagem, como eu falei para você. Se você compra uma passagem e seu voo é cancelado, né, você não tem nada, você não precisa reclamar da sua bagagem, tá? Se sua bagagem foi extraviada, você não precisa reclamar do serviço de portão ou do serviço de pista. Por quê? Porque sua bagagem foi extraviada, tá? Então, cada camada proporciona um serviço, tá? E esse serviço é um serviço fim a fim, tá? Então, a gente diz aí, né, que a camada inferior, né, provê para a camada superior um serviço, né? Então, a gente tem o quê? Um modelo de serviço que é fornecido da camada inferior para a camada superior, tá? Então, cada camada provê um serviço para a camada superior. Cada camada provê um serviço para a camada superior. Realizando ações dentro dela, né? Ou utilizando serviços da camada inferior, ok? Então, no nosso exemplo de companhia aérea, quais são esses serviços? Por exemplo, passagem seria a compra da passagem ou a reclamação de que seu voo foi cancelado. No caso de despacho, do serviço de bagagem, o despacho da bagagem numa ponta e a recuperação da bagagem na outra ponta, né? Então é um serviço fim a fim, né? Um dos fins é onde você despacha a bagagem e o outro fim é onde você recupera a sua bagagem, tá? Portão de embarque, é o portão onde você embarca em um fim e o portão onde você desembarca no outro fim, tá? Serviço de pista, o passageiro nem fica sabendo, né, do serviço de pista, né? Quem tem que saber do serviço de pista é o piloto, né? Então esse modelo permite modificar uma camada sem interferir na outra, como eu disse para vocês, né? Então eu acho
essa analogia muito interessante para você entender o que acontece de fato na internet. Por quê? Porque ele é um enfoque para projetar ou discutir sistemas complexos, né? Então, esse modelo de camada proporciona, né, uma estrutura explícita para você poder identificar e relacionar as peças do sistema, tá? Normalmente, você cria um modelo de referência, né? Existe um modelo de referência para as camadas que você vai discutir, né? Então, quais serviços vão ser proporcionados de uma camada para outra, camada superior, e quais serviços a camada inferior vai proporcionar para a camada superior a ela, tá? Então, essa modularização facilita a manutenção e a atualização do sistema, mudanças na implementação do serviço de uma camada, né? É totalmente transparente para o resto do sistema, como eu disse para vocês, né? O passageiro ele nem fica sabendo se houve uma mudança no procedimento de pista, por exemplo. Porque quem vai ficar sabendo da mudança desse procedimento de pista é o piloto, tá? A mudança no procedimento do portão não afeta o resto do sistema, não afeta nem o serviço de venda de passagens, né? Nem o serviço de roteamento da aeronave, tá? Então, essa analogia, tá? Ela é muito importante quando você quer entender o modelo de camadas da internet, né? Então, na internet a gente tem, né? Quantas camadas? A gente tem a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede, a camada de enlace e a camada física. Então, 1, 2, 3, 4, 5 camadas, né? Que na internet atual você tem, tá? É lógico que você tem o modelo OSI que prevê 7 camadas. A gente vai falar sobre o modelo de referência OSI daqui a pouco, né? Mas normalmente na internet do jeito que ela está rodando hoje, você tem essas 5 camadas aí, tá? Então a primeira camada é a camada de aplicação, tá? Ela tem protocolos de aplicação. Que tipo de protocolos essa camada ela tem? Ela tem protocolos que estão mais próximos do usuário, né? São aplicações, tá? E essas aplicações, elas vão utilizar serviços proporcionados pela camada de transporte. Então, que tipo de aplicações você tem? Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos hipertexto, Hypertext Transfer Protocol, né? Internet Mail Access Protocol, né? Protocolo de acesso a e-mails, protocolo internet de acesso a e-mails, tá? Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de transferência simples de e-mail. Domain Name System, né? Protocolo de nomes de domínio, né? File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Então, são protocolos da camada de aplicação, tá? Que usam serviços proporcionados pela camada de transporte. Já a camada de transporte, ela é responsável pelo processo de transferência de informações de um processo de uma máquina para um processo de outra máquina, né? Vamos entender isso daí como uma analogia simples, né? Vamos supor que nós temos uma empresa, por exemplo, a Alstom Transporte do Brasil, tá? E essa empresa, ela tem vários funcionários aí. Aí, um funcionário, tá? Vamos imaginar o seguinte, né? Que o prédio da empresa seja a máquina e o funcionário da empresa seja um processo dentro da máquina, tá? Então vamos supor que o Carlinhos, que trabalha na sede que está em São Paulo, né, quer enviar um memorando, tá, para um funcionário que está na sede, digamos, do Rio de Janeiro, tá? Então o que esse cara faz? Ele coloca o nome de quem ele vai enviar, para quem ele vai enviar o memorando, né, e coloca o setor da empresa do Rio de Janeiro, tá? Que vai receber esse memorando, tá? E aí, esse memorando ele vai para o serviço de malote, tá? Então, o que a camada de transporte vai fazer? Ela vai pegar todos os memorandos
e mandar para o serviço de malote. O serviço de malote vai ser a camada de rede, tá? Certo? Então, todos os processos, eles vão pegar as suas mensagens, que são os memorandos, e mandar para a camada de rede, que é análoga ao serviço de malote, tá? Então, veja que o funcionário é o processo dentro de uma máquina. A máquina é o quê? O prédio da empresa em São Paulo. Aí o serviço de malote vai pegar todos esses pequenos memorandos aí e mandar esse malote para o Rio. Só que ele vai mandar o malote via correio, né? Então, o correio, tá? Ele vai ser o quê? Vai ser a camada de rede, tá? Então, o que a camada de rede vai fazer? Ela vai pegar e colocar um endereço, mas vai ser um endereço diferente, vai ser um endereço físico do prédio para onde esse malote vai, que é o prédio do Rio de Janeiro, tá? Certo? Então, vai colocar o endereço lá do prédio que está no Rio de Janeiro, vai colocar o código de endereçamento postal, o CEP, né? Então, o correio vai fazer o papel da camada de rede, vai enviar todos esses memorandos que estão dentro do malote aí para a empresa que está no Rio de Janeiro, tá? Para o prédio que está no Rio de Janeiro. Esse malote chegando no prédio que está no Rio de Janeiro, tá? Vai ser recebido pelo serviço de malote, né? Que vai ser o quê? O protocolo da camada de rede que está rodando na rede que está lá no Rio de Janeiro, tá? Ou seja, vai ser a máquina, a gente falou que a máquina é equivalente ao prédio, né? Então a máquina que está lá no Rio de Janeiro, o prédio que está lá no Rio de Janeiro recebe o malote. Aí, o que a rede faz? Ela vai desempacotar, tirar todos esses memorandos aí, e aí ela vai ver para qual processo dentro da máquina, né? Ou seja, para qual funcionário lá do Rio de Janeiro esse memorando ele vai ter que ser enviado. Então, tem um processo, né? Que vai ser o cara lá da camada de rede, né? O cara que vai abrir o malote, ele vai pegar cada memorando, vai ver, esse memorando vai para o setor tal, esse memorando vai para o setor tal. O setor é como se fosse o processo dentro da máquina, tá? O processo que está rodando dentro da máquina lá no Rio de Janeiro. E aí ele envia esses memorandos para a pessoa que está no memorando aí, cujo endereço é especificado pelo setor onde a pessoa trabalha, né? Então o memorando chega no setor onde a pessoa trabalha e aí ele é entregue para a pessoa, né? Então veja a analogia aí, né, da camada de transporte e da camada de rede, tá? Então a rede, o que ela faz? Ela faz o roteamento dos datagramas da fonte para o destino, tá? Então a camada de transporte, né, quando o pacote está na camada de transporte, ele recebe o nome de segmento. Quando ele passa para a camada de rede, esse pacote ele muda de nome, ele é chamado de datagrama, tá? E quando ele passa para a camada de enlace, tá? Ele é chamado de quadro ou moldura, tá? Então a camada de enlace ela já é responsável pela transferência de dados entre elementos vizinhos da rede, tá? Então, exemplos de protocolos da camada de enlace: 802.11, Point-to-Point Protocol, PPP, Point-to-Point Protocol, tá? E aí a camada física ela é responsável pelo quê? Pela transmissão física dos bits no fio, né? Então, por exemplo, se o meio for um meio óptico, né, os bits vão ser transmitidos como pulsos de luz, né? Se a camada física for Ethernet, os bits vão ser modulados na frequência de transmissão da Ethernet. Muito bem. Agora, antes da internet realmente começar a surgir com esses protocolos, a gente tinha um modelo sugerido, tá, pelo pessoal da ISO, né, que é chamado de modelo de referência ISO-OSI, tá? Esse modelo de referência, né, que quem leu Turnbull vai se deparar com esse modelo, ele tinha 7 camadas, tá? 7 camadas de protocolo, né? E vocês podem verificar que existem 2 camadas do modelo OSI que não existem no modelo atual, que é o modelo também chamado modelo TCP/IP, tá? Essas 2 camadas são a camada de sessão e a camada de apresentação, né? Então, se esses modelos não estão presentes no modelo TCP atual, o que tem que acontecer?
Esses modelos eles têm que ser implementados, né? Os protocolos desse modelo eles têm que ser implementados, geralmente são implementados na camada de aplicação, tá? Então a camada de apresentação, né, vai dizer para você como os dados eles têm que ser apresentados, né? Então, por exemplo, você pode ter vários tipos de formas de você apresentar o dado, né? Você pode ter o Cascade Style Sheet, né, CSS, né, na camada de aplicação, onde você vai dizer aí a formatação dos seus dados, tá? E aí browser, no caso, que é um elemento da camada de aplicação, vai implementar esse protocolo de apresentação de dados, tá? Protocolo de sessão é, por exemplo, para você manter um checkpoint, tá? Ou, por exemplo, quando o usuário loga, né, via HTTP num determinado site, ele tem um tempo para ficar logado, ou seja, ele tem um tempo de sessão para ficar logado. Então, a camada de aplicação, né, ela vai gerenciar esse tempo de que o usuário vai ficar ativo. Aí, depois que passou esse tempo, se o usuário não tiver mais atividade, a sessão é encerrada, né, e desloga automaticamente o usuário, né, daquele que está utilizando aqueles serviços daquela aplicação, né? Então, geralmente, a sessão e a apresentação elas são implementadas na camada de aplicação, né? Então, são camadas presentes no modelo de referência ISO-OSI, tá? Só que elas não são implementadas na internet, né? Então, por exemplo, a camada de apresentação permite a aplicação interpretar o significado dos dados, por exemplo, encriptação, compressão, outras coisas que você pode colocar na camada de aplicação, né? Encriptação, né? Por exemplo, o WhatsApp, né? É uma aplicação, tá? O WhatsApp ele encripta os dados. Para quê? Para que alguém que esteja no meio do caminho aí não consiga pegar a mensagem de uma determinada pessoa e desencriptar e saber o que essa pessoa está conversando, né? Compressão, por exemplo, para você transmitir menos dados, né? Para a transmissão de dados ficar mais eficiente, tá? Conversões específicas de máquina também podem ser implementadas na camada de apresentação, tá? Na camada de sessão você tem a sincronização, né? Ou seja, né, quanto tempo o cara pode ficar logado, né? Pontos de checagem, por exemplo, você está fazendo o FTP, ele está fazendo um download de um arquivo, mas de repente a conexão cai no meio. Então você pode ter, por exemplo, um checkpoint, né? Você pode criar um protocolo, digamos, um outro protocolo, né, que usa o protocolo FTP, tá? Que implementa esse ponto de checagem aí, que seria o quê? Você continuar o download do ponto que você parou, tá? Então, isso é vantagem, porque não tem que começar o download do zero, né, que seria muito desgastante, né, se o arquivo for muito grande, né? Recuperação de trocas de dados, né? Por exemplo, você fechou o browser e estava acessando um site, né? Quando você abre o browser de novo, ele fala assim para você, olha, você estava acessando esse site, você quer continuar do ponto que você parou? Né? Aí, normalmente, o usuário vai responder sim ou não, tá? Então, na pilha da internet, faltam essas camadas, né? E esses serviços, se necessários, precisam ser implementados na aplicação. Eles são necessários? Depende da aplicação, né, gente? Se for uma aplicação que vai usar um serviço desses, a aplicação tem que implementar esse serviço, tá? Certo, e como é que isso funciona na prática? Por exemplo, a aplicação nesse host fonte aqui quer enviar um pacote para a aplicação nesse host destino aqui, né? Então, essa aplicação ela vai ser um pacote da camada de aplicação que nós vamos chamar esse pacote de M, tá? Então, a aplicação troca mensagens para implementar algum serviço de aplicação usando serviços da camada de transporte, né? Então, essa mensagem M ela vai ser passada para a camada de transporte. A camada de transporte pode usar o protocolo TCP ou pode usar o protocolo DP. Se ela usar o protocolo TCP, ela vai fazer uma transferência confiável, né, dessa camada de transporte para essa camada de transporte aqui. Então você não vai ter perda de pacotes, você não vai ter pacotes fora de ordem, e a camada e o TCP ele é um serviço orientado à conexão, tá? Já o UDP ele não é orientado à conexão e ele não é confiável, tá? Então vamos supor que a camada de transporte está usando o TCP. Então quando a mensagem chega para a camada de transporte, tá? A camada de transporte ela vai colocar um header que a gente vai chamar de header de transporte, header é cabeçalho, tá? Então vai chamar cabeçalho aqui de transporte
e a mensagem junto com o cabeçalho de transporte, tá? Supondo que nós estamos utilizando o TCP, tá? O protocolo da camada de transporte, o TCP, vai transferir IM confiavelmente a partir de um processo para outro, usando os serviços da camada de rede, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai garantir, né? Ele vai rodar ali um protocolo TCP, né? Esse protocolo ele vai garantir que essa mensagem IM ela foi transferida de um processo que está nessa máquina aqui para um processo que está nessa máquina aqui, usando o protocolo TCP, tá? Então, o protocolo TCP transmite mensagens entre processos, ou seja, né, lembrando daquela analogia, né, entre um cara que está num prédio de uma empresa, né, para um cara que está num prédio de outra empresa, ou seja, né, a mensagem aqui é o quê? O memorando, tá? É um memorando, tá? Não é o malote. O malote vai ser a camada de rede que vai transferir o malote, tá? Bom, então esse protocolo, né, da camada de transporte vai usar um serviço, note bem o nome, serviço, da camada de rede, que vai ser o quê? O serviço de malote, no caso do exemplo que a gente deu, tá? Então, o que vai acontecer? Quando essa mensagem, agora veja que tudo isso daqui, tá? O header mais a mensagem aqui, vai ser ele mesmo tratado como se fosse outra mensagem, tá? Então, o protocolo da camada de transporte vai encapsular essa mensagem aqui, tudo isso daqui é uma mensagem, tá? Da camada de aplicação com cabeçalho HT, da camada de transporte, para criar um segmento da camada de transporte. Então, tudo isso daqui vai virar o que a gente chama de segmento da camada de transporte, e esse segmento da camada de transporte vai ser a mensagem que a camada de rede vai transferir de um host para outro, tá? Então, veja bem, né, que você chamou aqui, o pacote chamava mensagem. Agora, esse pacote aqui, que é a mensagem mais o header, vai se chamar segmento, tá? E ele vai ser manipulado pela camada de transporte. HT é usado pelo protocolo da camada de transporte para implementar o seu serviço, tá? Muito bem. Agora, essa mensagem aí, tá? Que é o segmento, tá? Agora, nos chama mais mensagem, chama segmento. Esse segmento vai ser passado para a camada de rede, tá? A camada de rede é a camada IP, que seria análogo ao serviço de malote, né? Que eu falei para vocês. Então, a camada de rede transfere o segmento da camada de transporte, né? O segmento da camada de transporte agora é a mensagem que a camada de rede vai ter que transportar, né? E esse segmento ele consiste do header TCP, né? Mais a mensagem da camada de aplicação, né? Então, esse pacote agora, né? Que vai ser transferido desse host aqui para esse host aqui, vai ser transferido a partir da camada de rede. A camada de rede vai adicionar um header, que vai ser o header da camada de rede, o HR, tá? Então, né, o protocolo da camada de rede transfere o segmento da camada de transporte, HTIM, a partir de um host para o outro, usando serviços da camada de enlace, tá? Então, o que acontece, né? O protocolo da camada de rede vai encapsular o segmento da camada de transporte. O que tem no segmento da camada de transporte? O header de transporte, a mensagem que veio lá da aplicação, tá? E vai anexar a esse pacote, tá? Um cabeçalho que vai chamar HR, que vai ser o cabeçalho da camada de rede, tá? E esse pacotão aqui vai mudar de nome. Não vai mais chamar segmento como esse daqui, e sim vai se chamar datagrama, tá? Então, o protocolo de rede vai criar um datagrama da camada de rede, né? E esse header, que é o header da camada de rede, é utilizado pelo protocolo da camada de rede para implementar o serviço de rede, tá? Quem que vai usar o serviço de rede? O protocolo de transporte, tá? Vai usar o serviço de rede, tá? Beleza. Aí esse datagrama, tá? Quando eu estou na camada de rede, o pacote se chama datagrama. Esse datagrama vai ser passado para a camada de enlace, tá? A camada de enlace vai fazer o quê? Vai colocar um header chamado header de enlace,
tá? No datagrama da camada de rede, tá? Então, o pacote vai mudar de nome, né? Esse pacote aqui, tá? Ele vai ser transferido fim a fim, ou seja, da camada de enlace de um host para a camada de enlace de um outro host, da camada de enlace do host fonte para a camada de enlace do host destino, né? E esse pacote aqui, esse datagrama, vai receber um header, que é o header de enlace, que é o HE, tá? Então, a camada de enlace, o protocolo da camada de enlace transfere o datagrama HR a partir de um host para o host vizinho, usando os serviços da camada de rede, tá? Então, o que o protocolo da camada de enlace vai fazer? Ela vai encapsular o datagrama da camada de rede, né, o pacote da camada de rede chama-se datagrama, né, com o cabeçalho da camada de enlace, o header da camada de enlace, que é HE, né? E aí vai criar um pacote chamado moldura da camada de enlace, ou frame, né, ou quadro da camada de enlace. Você tem esses três nomes, tá? E esse quadro, esse frame, né, essa moldura, é a que vai ser transmitida pela camada física, tá? Então a camada física vai transmitir frames, vai transmitir quadros, vai transmitir molduras, é tudo a mesma coisa, tá? Então veja o que acontece aí, né? A camada de aplicação tem uma mensagem M, passa essa mensagem M para a camada de transporte. A camada de transporte acrescenta um header chamado header de transporte. A camada de rede acrescenta um outro header chamado header de rede ao segmento de transporte, né? E aí esse pacote gerado muda de nome, se chama datagrama, tá? Esse datagrama é passado para a camada de enlace. A camada de enlace acrescenta um header chamado header de enlace. E aí esse pacote muda de nome. Ele é chamado de moldura, tá? Ou frame, ou quadro, tá? E aí esse quadro é que a camada física vai utilizar, tá? Para transmitir através desse enlace físico aqui para o destino, né? Então, chegando no destino via camada física, a camada de enlace do destino vai retirar o header de enlace, tá? Que estava na moldura ou quadro, tá? E vai passar o pacote para a rede. O pacote na camada de rede vai se chamar de datagrama, tá? Então a camada de rede vai manipular esse datagrama aqui. Então ela vai tirar o header de rede do datagrama e passar o pacote que sobrou para a camada de transporte. Já o pacote que sobrou e que foi passado para a camada de transporte vai se chamar segmento. A camada de transporte vai pegar o segmento, vai tirar o header da camada de transporte desse segmento e vai mandar mensagem para a camada de aplicação. E a camada de aplicação vai receber sem erros a mensagem que a outra camada de aplicação, que está nesse host aqui, mandou. Então, essa camada de aplicação aqui mandou uma mensagem, é como se a camada de aplicação desse host aqui tivesse mandado diretamente a mensagem para a camada de aplicação desse host de destino aqui. Mas a gente sabe que isso não aconteceu de forma direta, né? Aconteceu via camada de protocolos. E por que aconteceu via camada de protocolos? Porque podem existir erros no meio do caminho. E tem outras coisas que tem que acontecer no meio do caminho aí, como roteamento, né? Como fragmentação, né? Umas pessoas, né, elas são radicalmente contra esse modelo de camadas. Por quê? Porque o modelo de camadas pode repetir serviços, tá, que outras camadas estão fazendo. Por exemplo, a camada de transporte, ela normalmente segmenta, né, segmenta a mensagem que foi enviada pela camada de aplicação em segmentos menores. Por isso que o pacote ele se chama segmento, porque a mensagem foi segmentada, tá? Só que o que acontece? A camada de rede pode achar que esse segmento da camada de transporte ainda está muito grande para a camada de rede transmitir. Então ela pode fazer uma segmentação novamente, né? A gente falou numa das aulas anteriores que o protocolo IP ele faz o quê? Ele faz roteamento e ele faz o quê? Fragmentação. Então o pacote ele pode sofrer outra fragmentação, tá? Então os serviços eles podem ser repetidos. Por exemplo, a camada de enlace ela faz checksum, né?
mas a camada de transporte, ela faz checksum também, tá? E a camada de transporte, né? Como é que eu sei que a camada de transporte faz checksum? Porque eu implementei um protocolo da camada de transporte na minha iniciação científica, chamado protocolo do bit alternante, que nós iremos discutir quando nós formos falar sobre a camada de transporte no capítulo 3. Tá? No capítulo 2 nós vamos falar sobre aplicação, no capítulo 3 sobre a camada de transporte, lá nós vamos falar sobre o protocolo do bit alternante. Tá? Então, veja, né, que a mensagem ela é encapsulada. Né? Quando ela passa de uma camada para outra, ela sofre o que a gente chama de encapsulamento. Né? Então, a mensagem ela vem para a camada da aplicação, ela vem para a camada de transporte. Na camada de transporte, ela é encapsulada. Ela recebe um header da camada de transporte, que é o HT, header de transporte, e o pacote muda de nome, passando a ser chamado de segmento. Tá? Esse segmento ele passa para a camada de rede, né? E na camada de rede ele vai receber um header da camada de rede, que é o HR, que é o header de rede, e vai mudar de nome se chamando datagrama. Tá? Esse datagrama, né? Ou seja, né, quando o segmento vira um datagrama, ele sofreu o quê? Ele sofreu um encapsulamento. Tá? Esse datagrama vai ser repassado como se fosse dado, né, para a camada de enlace. Tá? Na camada de enlace, ele vai receber um header, né, chamado header de enlace, HE, né? E aí, ou seja, aí você teve o quê? Uma encapsulação, tá? E o pacote vai mudar de nome, ele vai se chamar agora frame, ou moldura, ou quadro, tá? Beleza, essa moldura ou quadro, tá, vai ser transportada para o meio físico, tá? Então ela vai ser transportada para o meio físico. Então veja, né, que ela passou aqui pelo comutador, né? O comutador, né, ele só olhou o header de enlace para repassar a mensagem para o roteador, né? O roteador, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai examinar o header de roteador, tá? Para poder passar a mensagem para outro roteador, né? Então veja, né, que quando a mensagem ela chega aqui no comutador, ela chega grandona, né? Mas o comutador ele não precisa examinar todos os campos, todos os headers que foram enviados para ele, tá? Apesar da mensagem que chega no computador ser uma mensagem grandona, o comutador ele só examina o header de enlace, tá? Então ele não precisa, o comutador, implementar os protocolos de rede, de transporte, de aplicação. O comutador ele só implementa os protocolos da camada de enlace e da camada física. E os protocolos de enlace e físicos e da camada física, eles são implementados por um chip, tá? Já os outros protocolos, como os protocolos de rede, de transporte, eles podem ser implementados por uma combinação de hardware e software, né? Então, por exemplo, o protocolo de rede ele pode ser implementado por uma combinação de hardware e software de rede, tá? E aí o roteador, o que ele vai fazer? Né? O roteador ele vai tirar, né, o header da camada de enlace. Quem no roteador tira o header da camada de enlace? É a camada de enlace que recebeu o pacote, né? Enviado por quem? Pela camada física. A camada física, tá? Ela enviou, né? Ela enviou um quadro, né, para a camada de enlace. Esse quadro tem o quê? HE, HR, HT e M. E a camada de enlace vai fazer o quê? Tirar o HE, né? E aí ela vai passar o HR, o HT e o M para a camada de rede, né? Então ela repassa essa mensagem para a camada de rede. Então o roteador ele tem que implementar as camadas de rede, as camadas de enlace e a camada física. Então ele tem que implementar 3 protocolos. O switch, não. O switch ele só precisa implementar 2 protocolos. Bom, aí o roteador, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o header, né, vai trocar o endereço de destino, tá? E vai mandar
como que chama na camada de rede? Como que chama na camada de rede, pessoal? Chama, aqui na camada de enlace chama quadro. Na camada de rede chama datagrama, né? Então, ele vai mandar, o roteador vai mandar esse datagrama, tá? Vai encaminhar esse datagrama aí, né? Vai mudar o header da camada de enlace. Por que ele muda o header da camada de enlace? Né? Para gerar outro quadro que vai para a camada física. Por quê? Porque esse enlace físico daqui para cá tem um header de enlace diferente desse header de enlace da camada física daqui para cá. Tá? Então, ele vai mudar, a camada de rede vai mudar o HR, tá? Vai mudar o endereço de destino, que é o HR, tá? Mas a camada de enlace que está dentro do roteador, né, também vai mudar o HE. Então, veja, o roteador ele não muda só o HR, ele muda também o HE. Por quê? Porque o enlace físico, ele vai escolher o enlace de saída. Então, ele vai colocar o header de saída também. Então, ele vai mudar também o HE, certo? Então, ele muda o HR e muda o HE, tá? Aí, o que vai acontecer? Esse pacote ele vai ser enviado para o host, né? Chegando na camada de enlace do host, o HE vai ser retirado, tá? Né? Então, aqui a gente tem o quê? Né? Qual que é o nome desse pacote aqui? O nome desse pacote aqui é quadro, né? Ou moldura, tá? É o frame, é o tal do frame, tá? Quadro ou moldura. Então, o enlace do computador destino, ele vai tirar o HE e passar esse pacote sem o HE para cima. Como que chama esse pacote sem o HE? Ele se chama datagrama, tá? Então, a camada de rede vai tirar o HR, tá? E vai repassar o pacote restante, que é o HTIM, para a camada de transporte. Como se chama esse pacote aqui? Ele se chama de segmento, tá? Então, a camada de transporte do destino vai tirar o HT e passar a mensagem M para a aplicação. Ok, pessoal? Então, veja o seguinte, né? A complexidade da internet está na periferia da rede. É porque os hosts vão implementar toda a camada de protocolos, né? Os hosts eles vão implementar protocolos de aplicação, né? De transporte, de rede, de enlace e protocolos físicos. Veja bem, enquanto os comutadores só precisam implementar protocolos de enlace físico e os roteadores só protocolos de rede, enlace físico. Mas o host não, o host precisa implementar tudo, né? O computador que recebe tem que implementar tudo. Então a complexidade está na periferia da rede, a complexidade da internet está na periferia da rede, tá? A transmissão de uma mensagem da camada de cima para a camada de baixo é chamada de encapsulamento. Os nomes são diferentes, os nomes do pacote são diferentes dependendo da camada que você está, tá? Se for camada de transporte, o pacote é chamado de segmento. Se for camada de rede, é chamado de datagrama. Se for camada de enlace, é chamada de moldura ou quadro, tá? Bom, pessoal, então o vídeo já ficou bastante longo, tá? No próximo vídeo, iremos falar sobre a história da internet, mas eu vou deixar um link na descrição aí para vocês assistirem aí um resumo do que nós estaremos falando na próxima aula. O vídeo é em inglês, mas com traduções aí para português. Então, até a próxima aula aí e bons estudos.